Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Assumi esse púlpito com muito temor e tremor diante de Deus, porque a responsabilidade é muito forte, muito grande e cabe a todos a fama do nosso pastor presidente vai longe por causa da internet, né? Eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos, capítulo 20 do Evangelho de São João. A Deus seja glória. E o versículo 19, apenas este versículo. Bendito seja o seu santo nome. Capítulo 20 do Evangelho de São João, versículo 19. Minha versão é a versão Almeida Corrigida Fiel, Trinitariana. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Podem tomar seus assentos, meus amados irmãos. Eu quero, nessa noite, estender a minha gratidão ao nosso pastor presidente, reverendo José Oresvaldo Nunes de Lima, que nos enviou juntamente com o pastor Tony Duarte para o 18º Fórum de Missões do Nordeste. Ali encontramos também as irmãs do Kids, né? Glória a Deus. Foi um fórum abençoado e ali, pastor, eu fui juntamente com o pastor Tony e também o irmão Éder e também o jovem Felipe Braga, que é o nosso coordenador de missões ali na cidade de Penedo. E mandaram um mimo para o senhor. Eu pediria ao pastor Tony Duarte para entregar este mimo. Estávamos no elevador e umas senhoras pegaram o elevador também e disseram: ô pastor, esse negócio aí é coisa boa, distribua tão bonito, distribua com a gente. Eu digo: não posso, eu tenho que trazer para quem mandaram, não é? Então, em nome da igreja lá de João Pessoa e do Fórum de Missões, eles enviaram isso aí para o senhor, estamos entregando. Eu recebo. E uma salva de palmas para o nosso pastor. Olha aí. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe, meu querido. Obrigado pelo Carinho por não ter deixado. Amém. Por não ter deixado o rato roer outra vez. Meus amados irmãos, existem dois tipos de igreja: a que vai até o Calvário e a que segue até o Pentecostes. Um certo pregador sul-africano chamado Andrew Murray, que viveu no século passado, antepassado, digo, ele disse o seguinte: a vida cristã começa no Calvário, porém o serviço eficiente começa no Pentecostes. Cristo havia sido crucificado, sepultado, Jerusalém estava fervilhando de gente porque era a Páscoa dos judeus, aleluia, mas havia um clima de perseguição cheirando no ar. Era natural que os discípulos estivessem com medo dos judeus, e a Bíblia diz que as portas estavam cerradas, ou as portas estavam fechadas. E eu trago para a igreja nesta noite e para os irmãos que nos veem também pela internet uma palavra de Deus. Aleluia! Orem por mim para que o Senhor nos use nesta noite e sejamos boca de Deus para muitas vidas e corações. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo duas igrejas aqui. A que foi até o Calvário,
Mas esta igreja eu chamo de a igreja das portas fechadas. Mas eu vejo outra igreja, e mais adiante nós vamos falar, que é a igreja das portas abertas. A igreja das portas fechadas é aquela onde Jesus está ausente. E onde Jesus está ausente, alguma coisa de desânimo, de medo, chega. A Bíblia Sagrada disse que Marta, irmã de Lázaro, ela reclama para Jesus: se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, Ele é a ressurreição e a vida, as coisas mudam de figura. Quando a igreja das portas fechadas, é aquela igreja que quando estamos sem a presença de Jesus, nós trabalhamos muito esforço, muito trabalho, muita correria, muitos projetos, muitos métodos. E quantas vezes os nossos métodos e os nossos projetos fracassam. Mas a palavra de Deus disse, por exemplo, em Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro disse: trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas como tu estás mandando, aleluia, nós lançaremos sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede de novo. A igreja das portas fechadas é aquela onde Jesus está ausente. Aleluia. Quando Jesus está ausente, é como se os discípulos estivessem remando sozinhos contra tempestades. Se lembra que em Marcos capítulo 6, versículo 47 e 48, houve duas tempestades no mar da Galileia que Jesus acalmou. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco, mas estava dormindo do cansaço, da fadiga do trabalho. E a Bíblia Sagrada disse que eles despertam, e foi aquele primeiro hino que nós cantamos na reunião aqui nessa noite. Mestre, o mar se revolta, as ondas vão engolir o barco e nós vamos morrer. Acorda, Jesus, acorda. E o Senhor Jesus desperta e disse: mar, acalma-te, vento, aquieta. E houve bonança. Então, quando a igreja ela está das portas fechadas, a Bíblia disse: e fechadas as portas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Eles estavam ali se juntando, estavam cantando baixinho, estavam orando baixinho, estavam reclamando baixinho, com medo, sussurrando: oh, aleluia. Mas a Bíblia Sagrada disse que Jesus se colocou no meio. A igreja das portas fechadas é a igreja surda. Ela não ouve o clamor do mundo perdido e sem Cristo. A igreja das portas fechadas, ela é uma igreja que não ouve a voz de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Porque está tão preocupada com tantas coisas deste mundo, que se não tem parado para ouvir. Deus quer falar. Muitas vezes Deus está querendo falar, Deus está querendo usar, e às vezes Deus usa, e sempre Deus está usando. Mas aí, quando a igreja está de portas fechadas, quando o crente fecha a porta do seu coração, parece que Deus não fala. Deus está falando sim, mas você não está escutando. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para você, aguarde aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia disse que quando a igreja ela é surda, ela não ouve a voz: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Quando a igreja está surda, ela não ouve o Senhor batendo na porta e dizendo: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja surda, ela não ouve o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em terceiro lugar, a igreja das portas fechadas, ela é cega, ela é míope. Ela não vê os campos que estão brancos para a ceifa. Tudo que faz é movimento interno. Tudo que nós fazemos muitas vezes gira em torno de movimentos que são internos. Mas eu glorifico a Deus, porque eu nasci e me criei, e eu ainda estou vendo isso agora. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Uma igreja que sai, que prega, que ainda faz cruzadas, que ainda faz campanhas, que ainda distribui folheto nas ruas, que ainda visita as casas comerciais, que ainda prega de Jesus, que ainda fala que a mocidade é despertada, que os jovens são despertados, que os anciãos são despertados, que a palavra de Deus é anunciada. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Nós visitamos lugares. Recentemente visitamos uma cidade ali da Holanda, e o missionário que me recebeu, ele disse: está vendo aquele prédio bonito ali, pastor? É uma igreja. Eu digo: sim, é uma igreja, é, dá certo, mas e agora? Ele disse: agora é depósito de bebidas. Em muitas cidades da Europa, as igrejas e templos hoje não são mais nem de movimento, são de monumento. Está o prédio, mas à noite funciona uma boate. Está apenas o prédio, mas não tem mais ninguém ali naquele lugar. Muitas igrejas estão fechando em vários países por aí. Não é por causa da perseguição, é por causa da abertura excessiva. E não sabe viver ou conviver com a liberdade. E eu prego sempre no púlpito da igreja da qual sou pastor, pela misericórdia de Deus: irmãos, vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar a liberdade que Deus nos deu neste país. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. A igreja das portas fechadas é uma igreja desobediente. É uma igreja, o crente que não cumpre o ID de Jesus. Os seus obreiros pensam somente em si mesmos, seu próprio crescimento, perderam a visão do reino, não conseguem avançar. É uma igreja que não serve a uma comunidade local, é uma igreja que não avança. A igreja das portas fechadas é uma igreja sem paz. Jesus se pôs no meio e disse: paz seja convosco. É interessante que quando houve a perseguição movida por Saulo de Tarso, lá em Atos no capítulo 8, disse que ele consentia na morte de Estevão. Essa palavra consentir no original grego disse consentia com prazer. Ele instigava: vai, bate, joga a primeira pedra, vai, mata. E dali ele começa a fazer uma perseguição. Somente depois da conversão de Saulo, e quando Saulo sai de Jerusalém e vai para Tarso na Cilícia para ficar lá um tempo de molho, a Bíblia disse, livro de Atos disse: e houve paz em todas as igrejas. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja das portas fechadas, ela não cumpre a palavra que o Senhor disse através de Paulo: eu sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Aos coríntios, Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. É uma igreja que sabe que deve orar, mas não ora. É uma igreja que sabe que deve evangelizar, mas não evangeliza.
É uma igreja que sabe que deve ajudar os necessitados, mas não faz. Mas fecha-se nos seus próprios interesses. Mas agora a palavra de Deus, a palavra que o Senhor está me dizendo nesta noite, é uma palavra para a igreja das portas abertas. Houve uma diferença até o Calvário, até depois da ressurreição. A igreja de Jerusalém estava com as portas fechadas. E não, a princípio eram os 12 que estavam ali, algumas mulheres. Mas depois chega para quase 120. Louvado seja Deus, porque Jesus apareceu a eles e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Alguém diz amém nessa noite? O que é que acontece quando a igreja abre as portas? Para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. Aleluia! Ela é uma igreja que ora até receber resposta do céu. Ela tem insistência na oração, ela tem fundamentos na oração. Quando nós paramos de orar, alguma coisa ruim acontece conosco, nós envelhecemos, os nossos ossos se secam, porque nós ficamos necessitados de Deus e da sua palavra e da unção do Espírito Santo de Deus sobre nós. Bendito seja Deus. Aleluia. A igreja das portas abertas é a igreja onde todos estão reunidos no mesmo lugar. Não existe espaço para exclusivismo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Outro disse: eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Jesus. O pastor está dizendo que é o pior que tem. Eu sou de Jesus, só obedeça a Deus, não obedeça a pastor. Mas ele ainda está na igreja das portas fechadas. Mas eu abro a minha boca para dar glória a Deus nessa noite, porque eu estou na igreja das portas abertas. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja das portas abertas é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Porque sem esse poder do Espírito Santo só há decepção, fracasso para expulsar demônios. Aqueles 7 filhos de Seva foram expulsar um demônio de um homem, e quando expulsaram o demônio do homem, o demônio disse: eu sei quem é Jesus, eu conheço bem Paulo. Tem uma versão da Bíblia que disse: eu bem conheço quem é Paulo, porque Paulo já havia passado por outras situações e expulsou demônios. Ele tinha discernimento de espíritos. E os demônios conheciam quem era Paulo, porque sabia que ele tinha autoridade. Mas ele olha para aqueles 7 rapazes e disse: vocês, quem são? Voa em cima deles, dá uma pisa em 2 deles, tira a roupa deles, e eles saem desnudos. E a Bíblia disse que houve temor, grande temor naquela redondeza. Oh, aleluia! Quando a igreja está com as portas abertas para a unção do Espírito Santo de Deus, a coisa muda de figura. Até os demônios se nos submetem. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! A igreja das portas abertas é aquela igreja onde Cristo está presente. As crentes não vão sair atrás de onde tem profecia, os crentes não vão sair correndo atrás de onde tem mistério, aonde tem sinais, porque a Bíblia Sagrada nos diz o contrário. Ela disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão, pisarão serpentes e escorpiões. Oh, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Bendito seja o nome do Senhor.
Vai dando glória a Deus. Você é da igreja das portas fechadas ou da igreja das portas abertas? Amém. Aí a Bíblia Sagrada disse: louvado seja o nome do Senhor, que a igreja das portas abertas é a igreja que prega o Cristo ressuscitado. E não somente prega, mas vive o que prega. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia está muito comum, hoje em dia está muito em moda. Pregadores, crentes que só pegam pregadores da internet. Olha, eu só assisto pastor fulano, mas não vai para a igreja. Às vezes até pegou aquela mania que foi distribuída isso lá no período da pandemia, de tomar a Santa Ceia em casa. É ele mesmo que dá a Santa Ceia para a mulher e para os filhos, e distribui. É ele que faz, não serve. A palavra de Deus está dizendo que a igreja das portas abertas, eles passavam todos os dias, estavam reunidos, e no partir do pão, e nas orações, e na doutrina, no ensino dos apóstolos. A palavra de Deus disse que nós estamos seguros em Cristo, nós estamos seguros na palavra. Ela cresce, ela avança. Eu estou orando pela misericórdia de Deus, para que o Senhor tenha compaixão de nós. Muitas vezes, e temos muitas igrejas que estão por aí assim, mas pelo Senhor, que nesses dias que se aproximam, nesses dias em que grossas nuvens estão mostrando no céu, como nuvens de alguma coisa, talvez mais forte, de perseguição ou de qualquer outra coisa que nós possamos imaginar, vem sobre a igreja do Senhor. Mas nós não devemos temer, porque na perseguição foi o período que a igreja mais cresceu, tanto na igreja primitiva como na igreja aqui do Brasil. Eu alcancei, pastor Osvaldo, um tempo ali em Santana do Ipanema, com o pastor Ângelo Martins. Ele me convidou, nós fomos, primeira vez que eu montei cavalo na minha vida, e nós fomos até o São Cristóvão, e quando estávamos no culto ali, ele tinha me mostrado que as telhas estavam com marcas de dedo, porque foram feitas pelos irmãos do pastor Manuel Pereira Lima, de saudosa memória, e ali ainda havia ou alguma coisa. De repente, quando cantávamos os hinos, ouvimos pedras serem jogadas no telhado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outros enfrentaram situações antes de nós. Nós estamos em bonança, nós muitas vezes podemos até fazer um ofício para a polícia militar, para dar cobertura, para a polícia de trânsito, para dar cobertura, e etc. E muitas vezes temos como pastores, muitos de nós têm recebido título de cidadão honorário nas câmaras de vereadores. É bom, mas não podemos ficar somente nessa mesmice. Há alguma coisa que mexe por dentro de nós. Há uma coisa que me dá saudade. É aquele tempo que eu alcancei, 1972 em diante, o ano que eu me batizei na praia de Sete Coqueiros, ali com o pastor Pereira, eu e a minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã. E quando nós muitas vezes vínhamos de Bebedouro, subíamos a ladeira dos Martírios, quando chegava na metade, a gente já escutava às 7 horas da noite, a igreja de joelhos,
Louvado seja o nome santo do Senhor. E o poder de Deus caindo. Dia de sábado, no estudo dos professores, eu me lembro que pastor Solon muitas vezes dirigiu aquele estudo dos professores, pastor Talvanes também e tantos outros, e nós víamos os professores dos bairros e chegávamos aqui para receber o ensino da palavra de Deus para transmitir no dia seguinte na escola dominical. Meus irmãos, mas quando nós chegávamos ali, na metade dessa ladeira, o fogo de Deus já estava pegando aqui, a gente escutava, oh glória a Deus. Isso não é um saudosismo, mas é um desejo do nosso coração, que o Senhor possa fazer, como disse o pastor Osvaldo nesta noite, que a lua nova, que a lua cheia possa chegar antes dos tempos do fim. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. A igreja de portas abertas anseia pela vinda do Cordeiro. É aquela que anseia pela segunda vinda de Cristo. É a igreja que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja das portas abertas é a igreja que ganha almas. Quando as portas se abriram, que as pessoas lá fora estavam dizendo: estão cheios de mosto, estão bêbados, são 9 horas da manhã e esse povo não tem vergonha, estão bêbados ali. Agora, aqueles que estavam com medo dos judeus, eles abrem a porta. A palavra de Deus disse que Pedro abre a porta que dá acesso à rua, na parte superior e do aposento alto, e ele fala: senhores, isso que vocês estão vendo e ouvindo, aleluia, esse barulho de vento forte e impetuoso, de um vento, como disse na Bíblia em espanhol, viento huracanado, vento da forma de furacão, oh glória seja dada ao nome de Jesus. Isto quer dizer aquilo que o profeta Joel predisse, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, os vossos filhos e filhas, eles serão cheios do Espírito, e até sobre os meus servos e minhas servas eu derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Precisamos viver esse momento, precisamos renovar esse momento. A volta do Filho do Homem está para acontecer a qualquer momento, e nós precisamos estar despertos. Eita glória, eita glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. A igreja das portas abertas é a igreja que obedece a palavra. Em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, a Bíblia disse: e servindo estes ao Senhor, eles tinham 5 homens, 5 mestres na palavra, doutores na palavra, pastores, evangelistas, mas ainda faltava alguma coisa mais, era para eles serem enviados como missionários. Então a igreja das portas abertas é uma igreja missionária, que ama missões, que mexe com missões, que ferve de missões, e não somente fala, mas vive missões no estado. Deus abençoe o nosso pastor pela grande visão de ter colocado agora aberto campos missionários no estado. Bendito seja o nome santo do Senhor. E vamos avançando, e vamos avançando, e vamos avançando. E a palavra de Deus disse: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo ainda fala hoje na igreja, irmãos? Fala.
E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia. E a Bíblia diz: e então, jejuando, era um jejum coletivo, e orando, era uma oração coletiva, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não disse que marcaram salário para eles. Eles não tinham garantias de salário. Eles não tinham garantia de um plano de saúde. Eles não tinham garantia de quando voltasse teriam um campo muito bom para pastorearem. Mas eles tinham uma garantia. Parece que a passagem era comprada só de ida e não de volta. Eles tinham a garantia de ir. E o Espírito Santo era quem enviava. O Espírito Santo que usou o ministério, que levantou profetas dentro do ministério e separou, impôs as mãos sobre eles. É o mesmo Espírito da igreja que está diante de mim, diante dos meus olhos nesta noite, e que disse que esta é a igreja das portas abertas. Ela ouve a voz do Espírito. Ela abre os olhos e vê os campos que estão brancos para a ceifa. Ela ora e o Senhor vai convertendo almas e vai chegando, enchendo a casa. Na proporção que a igreja envia, é a proporção que a igreja cresce. Na proporção que a igreja evangeliza, é a proporção que a igreja abarca partes da cidade onde nunca tinha sido levado a mensagem do Evangelho. Estamos construindo templos, não é para ser monumentos, mas é para arregimentar o povo para chegar ali. Eu estou construindo um templo e alguém chegou para mim e disse: pastor, isso aí não está muito grande não para esse bairro. Eu digo: tá não, meu irmão, isso aí é para encher e transbordar, encher de crente. Chegar algumas igrejas e ficaram ao redor, e algumas estão talvez até chamando os crentes, e alguém fica aperreado e disse: meu Deus, irmão fulano, famílias inteiras saíram daqui e foram para o pastor fulano. Mas eles voltam, eles regressam, porque quando eles veem que lá está com as portas fechadas, aqui está com as portas abertas para o Espírito Santo de Deus falar, usar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Paulo disse ao rei Agripa que não foi desobediente à visão celestial. Quando ele disse essa palavra, o rei Agripa, eu acho interessante que o Agripa não era boa flor que se cheire. O Agripa era um dos últimos dos Herodes. E ele estava sentado com Berenice. Segundo os historiadores, diz que Berenice era sua irmã, não era sua esposa. Mas mesmo assim, quando Paulo começa a falar, e Paulo ele termina a sua mensagem, aleluia, Agripa disse: Paulo, você está querendo me converter à sua lei, você está querendo me converter a esse caminho. Aí Paulo disse: oxalá, ó rei Agripa e aos demais, e não somente a você, mas todos os que estão me ouvindo, que fossem como eu sou, com exceção destas cadeias que estão me algemando os braços e as pernas. A palavra de Deus disse que ele, falando a Agripa, ele disse que ele viu o Senhor Jesus. E quando ele viu o Senhor Jesus no dia da sua conversão, oh, que coisa maravilhosa. Não, lá no livro de Atos, no capítulo 9, não fala sobre isto. Mas no capítulo 26, disse, versículo 15, versículo 14: caindo todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas pode se levantar, entre na cidade, lá você vai para uma casa determinada, o nome da rua chama-se Rua Direita. Você vai procurar por esta casa. A Bíblia diz que Saulo, ele entrou cego. Glória a Deus. Mas quando ele está falando, ele disse, o Senhor Jesus, antes de dizer que ele fosse para a Rua Direita, Paulo, ele acrescenta isso aqui, que ele não é revelado em Atos 9, mas em Atos 26 é. Versículo 16: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda, livrando-te deste povo. Que povo? O povo judeu que estava perseguindo, e dos gentios a quem agora eu te envio. Para quê? Eu acho lindo o versículo 18 e o 19, quando o apóstolo Paulo, falando para o rei Agripa, ele define qual foi a missão. Na sua conversão, ele já definiu, Jesus já definiu o que era que ele deveria fazer. E o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Nem perguntou. A Bíblia disse: para primeiro lugar, você vai abrir os olhos dos incrédulos, você vai abrir os olhos dos gentios. Segundo lugar, você vai convertê-lo das trevas para a luz. Terceiro lugar, você vai arrancá-los das garras de Satanás, do poder de Satanás, e vai conduzi-los debaixo do poder de Deus. Em quarto lugar, você vai dizer para eles que eles vão fazer parte de uma herança que não é material, uma herança que é celestial, uma herança que é poderosa, uma herança que é inacessível, uma herança que ladrão não rouba, uma herança que o ferrugem não destrói, uma herança que a traça não corrói. Você vai dizer para eles, Paulo ainda não havia nem sido batizado nas águas e nem batizado com o Espírito Santo, mas ele está dizendo aqui que foi falar com o rei Agripa e dizer essas coisas. Em quinto lugar, eles vão ter herança entre os santificados pela fé em mim. Você não vai pregar sobre você não vai pregar, eu era, não, eu fui, não, eu sou grande, não, eu sei falar 8 idiomas, não. Você vai pregar sobre a minha pessoa, você vai levar a mensagem da cruz, e deixa o resto comigo. Prega Jesus, igreja, e deixa o resto com o Senhor. Ele é o dono da igreja, Ele é das portas abertas. Ele disse à igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta, diga comigo, igreja, uma porta aberta. Deus vai abrir portas fechadas, e ninguém a pode fechar. Ele, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que Deus abençoe. Fica com esta palavra, vai glorificando a Deus. Eu estou com vontade de saltar, eu estou com vontade de pular, eu estou com vontade de dar glória a Deus esta noite, porque eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Eu sinto, meus queridos companheiros, que as portas ainda estão abertas para nós. Vamos aproveitar o tempo em nome de Jesus. Meu pastor, muito obrigado.